As três lições que Êxodo capítulo 5 nos ensina. No final do capítulo 4 do livro do Êxodo, Moisés e Arão chegam diante do povo, contam como o Senhor os chamou. Moisés faz sinais diante do povo. No final dos versículos 30 e 31 vai dizer que depois que Moisés realiza os sinais, todo o povo creu. Porém, agora, capítulo 5 do livro do Êxodo vai nos dizer que Moisés e Arão chegam diante de Faraó. O versículo primeiro, o texto nos diz que depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixai o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. No versículo 3, Moisés enfatiza ainda dizendo o seguinte: olha, caso o povo não celebre um sacrifício a Deus, Deus pode vir com espada e com pestilência diante do povo. Nós temos aqui a nossa primeira lição, que é extremamente importante, que é celebrar uma festa ao Senhor, ou celebrar louvores a Deus, oferecer sacrifícios ao Senhor. Salmo 107 nos convida dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Adorar a Deus é, sem dúvida, um dos primeiros e maiores objetivos que todos nós temos em nossa vida. E essa é, de fato, a vontade soberana de Deus, que nós o cultuemos, o adoraremos e façamos a sua vontade. Porém, Faraó não estava muito satisfeito com isso. Afinal, ele é o Deus, ele é o cara que manda no Egito e não há outra ordem a não ser a dele. No versículo 2 ele vai dizer: Mas quem é o Senhor para que eu obedeça? E ele continua dizendo: Não conheço o Senhor, não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. Faraó aqui mostra que de fato ele se declara Deus. Ele não conhece outra ordem a não ser a dele. Ele se declara o soberano da terra. Faraó não sabia que de fato Deus iria cumprir com os seus propósitos, mas nós aprendemos aqui o que nós sempre enfatizamos, e isso deve estar muito claro em nossa mente. Provérbios 16, 18, que diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Faraó certamente não conhecia esse provérbio, por isso espanava, por isso externava toda essa altivez e orgulho. E para nós esta é uma lição. Muito cuidado. Muito cuidado com o que pensa ou com o que fala. O alvo principal de nossas vidas é o propósito de Deus. São os planos do Senhor e não nós. Cuidado com os elogios, cuidado com os tapinhas nas costas, cuidado com os aplausos. Não se permita ser dominado por esse mal que é a soberba. E infelizmente está no coração de muita gente. É uma rosa que se aflora, que parece bonita, mas infelizmente ela leva à ruína. Porém, o orgulho de Faraó nos traz a nossa terceira lição. No final do capítulo 4, o povo creu. O povo viu as maravilhas de Deus, eles entenderam que Deus havia chamado Moisés e Arão para que pudesse conduzi-los a uma celebração ao Senhor. Faraó usaria então todo o seu poder, toda a sua autoridade, não só para dificultar a vida do povo, mas para fazê-los duvidar de que Deus de fato estava tirando eles daquela situação. No versículo 9 ele diz o seguinte: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem nas palavras mentirosas. Faraó, no auge do seu orgulho, fez com que as palavras de Deus se tornassem nada para o meio do povo. Quando o povo se viu numa situação difícil, eles procuram agora Moisés, dizendo o seguinte: o que está acontecendo? Eles continuam dizendo no versículo 21:
E disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, portanto, fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. O povo agora já não acredita tanto na promessa de Deus. Eles estão oprimidos. Eles devem continuar o seu trabalho, mas e a promessa do Senhor? Para nós, manter a fé é extremamente importante. Jesus, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Os dias são maus, os trabalhos são muitos, e a fé parece que dia após dia tem se esvaído. O grande objetivo de Faraó em exaltar o seu poder era destruir a fé do povo. Então nós temos três lições aqui no capítulo 5: a vontade de Deus, o orgulho de Faraó e uma fé que precisava novamente ser renovada. Que possamos guardar a palavra do Senhor sempre em nossos corações, porque se tem uma coisa que o diabo é expert, é fazer com que a palavra de Deus perca o seu valor em nós. Foi assim com Eva, em que ele colocou ou lançou dúvidas na palavra do Senhor. Ele faz aqui. Ele tentou fazer, inclusive, com Jesus. Não duvide da palavra de Deus. Guarde ela, faça como diz Provérbios, escreva na tábua do seu coração. Mas não duvide jamais. Deus te abençoe.